Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Pensamento Cristão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro de novos vídeos. Então vamos por etapas. Em primeiro lugar, existe uma certa cultura teológica popular que a cruz inaugurou o tempo da graça. Então, se eu colocasse mais ou menos aqui a Bíblia como se fosse a cruz, da cruz para frente é Novo Testamento, é a graça. Da cruz para trás é a lei. Sim. E muitas pessoas até, como a gente começou a conversa lá atrás, falam assim, eu não preciso de lei, porque agora eu vivo no tempo da graça, Deus é amor, né? Vivo no tempo da graça. Eu discordo disso por algumas razões. Em primeiro lugar, como Moisés foi salvo? Se você falar que Moisés foi salvo pela lei... Pela fé. Exatamente, porque lá você foi em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e todos foram salvos pela fé. Sim. Então Moisés não foi salvo pela lei. Porque se Moisés fosse salvo pela lei, a lei poderia salvar, não precisava Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Sim. O fato da lei não poder salvar ordenou que Cristo viesse. Então Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, os companheiros de Daniel, Elias, nenhum dos grandes santos e mulheres também santas do Antigo Testamento, eu poderia falar de Ruth, Noemi, Esther e outras mais, nenhum desses foi salvo pela lei. Eles foram salvos pela graça mediante a fé. Então já começa a ter um problema aqui. Se os do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé e os do Novo Testamento são igualmente salvos pela graça mediante a fé, onde está esse negócio de tempo da lei e tempo da graça? Segunda pergunta, se os que viveram na dispensação do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé, por que aqui Deus pediu para guardarem os mandamentos e aqui Deus isenta de guardar os 10 mandamentos? Não faz sentido isso, parece que Deus mudou de opinião gratuitamente. Outra coisa que a gente tem que tomar o cuidado. Às vezes, para justificar essa era da graça, nós temos a tendência a pejorar as leis do Antigo Testamento, a lei de sacrifício. Leamos os textos de Paulo numa conotação que eu acho que Paulo não quis dar, quando fala dos cordeiros e tudo mais, fala o seguinte, aquela lei era má, aquela lei... Gente, a lei de Moisés, você está sendo da lei de Moisés, aquela lei dos cordeiros e de tudo mais, foi Deus que deu, não foi de autoria de Moisés. Então o que eu tenho que separar é o seguinte, existe a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial igualmente de Deus. Os 10 mandamentos mostram o meu pecado, mas a lei cerimonial mostra a solução para o meu pecado, que ela mostra o cordeiro morto. Então a única diferença, e eu estou entrando no tema das festas, do cristão que vive pós-cruz e do servo de Deus que vivia antes da cruz é a seguinte, os hebreus sacrificavam cordeiros no santuário como uma cerimônia para significar o Messias que haveria de vir. Sim. E nós, com a Santa Ceia, com o batismo, nós participamos de uma cerimônia para representar o Messias que veio e voltará. Sim. Então, ou seja, eu participo da Santa Ceia, que é uma cerimônia, uma lei cerimonial. Santa Ceia é uma lei cerimonial. Eu participo da Santa Ceia, dessa lei cerimonial, com o mesmo espírito que Abraão fazia um sacrifício de um cordeiro. A única diferença é o vértice. Abraão matava o cordeiro para mostrar a Isaac o Messias que haveria de vir. Eu tomo a Santa Ceia para mostrar às pessoas o Messias que já veio e voltará. Por isso que ele falou, participem desse, toda vez que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciai a volta do Senhor, até que a morte do Senhor, até que ele venha. Só isto. Então é apenas uma questão de vértice. A partir disto, por isso que nós hoje não sacrificamos mais cordeiros e não temos aquelas festas judaicas que foram dadas no Antigo Testamento. Nós temos outras cerimônias, o batismo, a Santa Ceia, tá certo? Agora vamos colocar no calendário. Que festas nós poderíamos participar ou não? Vamos pensar na Páscoa. Sim. Embora a Páscoa, pelo menos aqui no hemisfério ocidental, ela não é na mesma data da Páscoa judaica, que a Páscoa judaica é no dia 14 para 15 de Abib ou Nissan, que seria mais ou menos março ou abril, cada ano cairia no jeito. A nossa Páscoa acaba ficando no segundo domingo do equinócio primaveril do hemisfério norte, que cai sempre todo domingo, Bom, a Bíblia não me manda guardar a Páscoa no Novo Testamento. Cristo é a minha Páscoa.
Mas a Bíblia não me proíbe de usar uma festa popular para aproveitar e chamar a atenção do Cristo. Então, já que na Páscoa as pessoas estão, ainda que comprem ovos e Estão coelho, celebrando algo. de certa forma, aqui e acolá, sai a ideia da ressurreição de Jesus, então por que eu não fazer do coco uma cocada? Assim como a gente faz com novela. Já que o povo assiste novela, e se eu não colocar novela bíblica, eles vão assistir a novela da outra, cheia de coisa que não presta, ainda que a novela bíblica não seja perfeita, você mesmo apontou um detalhe aí muito interessante, a questão do beijo e tudo mais, mas convenhamos, se eu não colocar a novela bíblica, eles vão assistir outra coisa. Então, vamos pelo menos com a novela bíblica ali, para poder atrair eles para a Bíblia, vamos aproveitar, como os valdenses, que chegavam assim e sabiam que era proibido de pregar a Bíblia, eles chegavam para as pessoas e falavam o seguinte: olha, eu sou comerciante. Você é comerciante? É. Eu tenho uma pérola de grande valor para mostrar. O senhor quer ver? Quero, vou trazer à noite. À noite ele trazia a Bíblia. Entendeu? Aproveitava. Sim. Aproveitava. Então, já que na Páscoa as pessoas estão falando pelo menos um pouquinho da ressurreição, Sim. vou apontar, olha, vocês estão falando de coelho, de ovo, vou falar qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Vou contar para vocês como é que a Páscoa começou. O povo de Israel saiu assim, e o mesmo Deus que os livrou do Egito nos livra do pecado, porque Cristo é a nossa Páscoa. Jesus morreu numa festa de Páscoa. E o que significa a morte de Jesus? Então aproveito que a população está pelo menos um pouco voltada para isso e prega o Evangelho. A mesma coisa o Natal. Mas daí eu não poderia ter coelho, poderia... Seria melhor não ter coelho nem nada, por quê? Porque aí eu estou substituindo Jesus por Daí uma coisa fica pagã. meio... Aí eu estou misturando alhos com bugalhos. A mesma coisa o Natal. Da onde surgiu esse negócio de coelho também na O Páscoa? Coelho, ovo, há gente? várias hipóteses, mas o certo é que vem de uma tradição pagã oriental que se perdeu, que é alguma religação do coelho com a fertilidade, com os cultos da fertilidade. O Natal já é mais fácil da gente pegar a origem dele. O Natal, 25 de dezembro, é o dia do aniversário de Tamuz. Então é o solstício de inverno. Agora, alguém pode me fazer uma pergunta do outro lado. Mas peraí, Rodrigo. Peraí. Você acabou de falar de guarda do sábado. Uma sugestão que eu poderia dar. Vou dar N sugestões. Algumas até paradoxais em relação às outras. Uma delas, por exemplo. Filhinho, tá vendo esse ovinho de chocolate que eu tô te dando? Às vezes, para evitar problema na escola, que ele vai ganhar da professora e tudo mais, uma hipótese, pode dizer assim: filho, tá vendo o ovinho de Páscoa que você tá ganhando? Você vai comer o chocolate aqui. Eu vou comer com você. Mas eu posso te contar uma coisa? O quê? Sabia que isso aqui não tem nada a ver com Jesus? Não. Isso aqui é apenas um chocolate que eu tô te dando porque todo mundo tá ganhando ovo de Páscoa. Mas esse ovo não é de Páscoa. Não é não. Vamos comer o ovo junto que eu vou te contar a verdadeira história da Páscoa. Eu suponho, não sou pai, mas é uma hipótese, você está ensinando para ele a verdade separada do erro sem causar um trauma desnecessário. Agora vamos pensar o contrário. Não vou dar ovo de Páscoa. Aqui em casa não se come Páscoa. Aí ele chega na escola, todo mundo ganhando o ovinho da professora, ele não pode. Você tá entendendo? Ele não pode. Um dia ele vai ficar com raiva e falar o seguinte: quer saber, eu quero sair dessa igreja que só me proibiu de ter relações sociais. Eu sei que não é uma receita de bolo, como eu falei, e as regras não são tão claras quando falo com seres humanos, porque haverá situações também que você vai ter que prepará-lo para ser diferente. Para ser diferente. Mas aqui, para prepará-lo para ser diferente amanhã, será que Jesus ficaria ofendido de eu comprar um ovo? Você tá entendendo? E comer o ovo com ele, falar: filhinho, tá gostando? Não, que delícia. Pois é, agora que interessante, filhinho. Eles chamam isso aqui de ovo de Páscoa. Mas isso aqui não é de Páscoa. Coelho bota ovo? É, mãe, coelho não bota ovo, não. Pois é. Você quer saber de onde surgiu isso aqui? Isso aqui tudo foi uma forma de desfazer a verdadeira história da Páscoa. Quer que a mamãe te conte a verdadeira história da Páscoa? Não tem nada a ver com ovo. Então vamos comer o chocolate, o que eu vou te contar? Ele vai associar agora o chocolate que ele comeu ao momento agradável com a mãe, em que a mãe aproveitou para desfazer um mito na cabeça dele. Às vezes é melhor do que falar: não pode, não vai comer, acabou. Igual algumas religiões que depois a pessoa espana, tá certo? Vamos falar do Natal. A mesma coisa. O Natal tá lá, todo mundo ganha presente, Papai Noel, aquela coisa toda, né? Filhinho, as pessoas... Você sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? Mas a gente não sabe que dia Jesus nasceu. Eu deduzo que pode ter sido pelo mês de outubro. Depois eu explico por que a gente chega a essa conclusão.
Mas a gente não tem uma coisa para bater um martelo. Mas dezembro com certeza não foi, por várias razões. Mas, filhinho, Jesus não nasceu em dezembro. Mas como a gente não sabe o dia exato que Jesus nasceu e todo mundo colocou simbolicamente o Natal, o nascimento de Jesus nesse dia, então vamos fazer uma coisa? Vamos mostrar para o mundo qual que é a verdadeira forma de agradar a Jesus? Mamãe, como? Olha, você já viu que no Natal todas as crianças ganham um presente? Mamãe, eu também vou ganhar, né? Vai, porque todas as crianças vão ganhar e você é um bom menino, por que eu vou te impedir de ganhar presente no Natal? Só que nós vamos dedicar um presente para Jesus e não para Papai Noel. E como é que eu dedico, mamãe? Todo presente que você ganhar, você vai ter que escolher um dos seus brinquedos para a gente levar para uma criança pobre que mora aqui perto. Você que vai escolher. Eu já sugeri isso para alguns pais, Karine, e deu muito certo. Eles e a falam que as explicação crianças... do Papai Noel em si? Porque meu filho, por exemplo, ele já sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal. Do Natal. Sim. Mas da figura do Papai Noel. Não, do Papai Noel não. Não, que você falou... Do nascimento. Do nascimento, que você falou do Papai Noel. Ele já então sabe, né? O Natal, então, a gente vai comemorar o nascimento. É tipo um aniversário de Jesus. Exatamente. Que a gente todo ano comemora um aniversário. Isso ele já entendeu e ele está super animado. Agora, ele ainda não perguntou, mas o que o Papai Noel tem a ver com isso? Aí você Eu pode já estou esperando essa pergunta. Você pode explicar para ele o seguinte. É lógico que numa linguagem infantil, né? Olha, o Papai Noel é o seguinte... Há muito e muito tempo atrás, tinha um homem chamado Nicolau. Esse homem era um homem bom, Ele pegava um dia do ano, e ele pegava presentes e dava para todas as crianças pobres. Ele pedia um homem que... Naquela época, Henrico, não tinha brinquedos de plástico e fábricas como tem hoje. Tudo era feito assim, um a um. Então, quando uma criança queria um carrinho, alguém fazia o carrinho para ela de madeira. Aí ele pegou e foi ao homem que fazia peças de madeira e falou assim, você pode fazer uns 2 carrinhos para mim? E ele fez. Ele foi atrás de um outro que fazia outras coisas. Ele foi atrás de uma mulher que fazia artesanato e falou assim, faz umas bonecas para mim de pano. Ela fez as bonecas. Aí aquele homem chamado Nicolau, que ele amava muito Jesus, percebeu? Ele amava muito Jesus. Ele pegou, colocou todos esses brinquedos dentro de um saco e foi distribuir na vila entre as crianças pobres, para uma noite no ano, todas elas poderem ficar felizes com os presentes que muitas delas não tinham dinheiro para comprar. Aí, durante muito tempo, foram fazendo isso. E quando o Nicolau morreu, as pessoas continuaram fazendo isso. Mas aí aconteceu uma coisa muito triste que eu tenho que contar para você. Mamãe, o que aconteceu? Você sabe que o inimigo de Deus quer atrapalhar tudo que Deus faz de verdade. Ele quer sempre fazer uma cópia barata. Você já viu que quando você faz um brinquedo legal que você quer que a mamãe compre, às vezes tem uma cópia dele que vende lá na rua, que é fraco, que você pega e quebra? Ele já deve ter noção que tem o de linha e o falsificado. Sim. Pois o diabo faz brinquedos falsos. Aí o comércio começou a pegar o Nicolau e transformar o Nicolau num deus. E aí ele passou a ser o grande Nicolau. Aí eles pegaram um dia em que um deus pagão nasceu e falou, vamos comemorar aqui o dia de São Nicolau. E o São Nicolau foi virando agora um deus, coisa que ele não era. E quando o comércio chegou, o comércio pegou e desenhou um velhinho de barba e passou a chamá-lo de São Nicolau. E outros chamaram de Papai Noel, o papai do nascimento. Veja bem, Henrico, que coisa triste, uma história que começou bem e como é que o inimigo foi distorcendo. Agora, o que a gente pode fazer hoje para retomar aquele espírito do Nicolau lá atrás? A gente pode comemorar o aniversário de Jesus. Como a gente não sabe que dia é o aniversário de Jesus, a gente comemora no dia de todo mundo, aí no dia 25 de dezembro. Agora, como é que a gente pode homenagear Jesus, dando presente para Jesus no dia do aniversário dele? Fazendo o que Nicolau fez. Então vamos fazer o seguinte, o que você quer ganhar no dia do aniversário de Jesus? Eu quero ganhar uma bicicleta. Então tá bom. Olha, você vai ficar feliz com a bicicleta, não vai? Vai. Você é um bom menino, você merece a bicicleta. Agora, quanto você acha que vale uma bicicleta? Tanto, mamãe. A sua alegria é tanto? Então, tem crianças que não têm uma bicicleta como você. Eles não têm nem mamãe nem papai. Será que a gente não pode homenagear Jesus através dessas crianças? Então, tudo que mamãe te der, você vai tirar alguma coisa para dar de presente para Jesus. E é interessante, ele ganha
E todas as casas que eu já contei essa história, Nesse caso eles não é escolhem os indicado nem melhores. ter as imagenzinhas de Papai Noel, Eu sugeriria fazer foto que não. com Papai Eu Noel. sugeriria que não. Eu sugeriria que não. Porque senão a cabeça da criança vai ficar confusa. Porque se você explicou pra ele que aquilo é um erro, e ele vai tirar foto com aquilo, ele vai falar, mas isso é um erro, por que eu tô tirando foto? E criança não tem trava. Ele vai falar assim, a mamãe falou que isso é errado. Você tá entendendo? Então, eu acho assim, tem que mostrar pra ele por que ele não tá tirando foto com o Papai Noel, de uma maneira que ele entenda, mas também colocando uma delicadeza para que não demonize outras crianças, a ponto de ele ficar o insuportável na sala de aula. Lembra o exemplo que eu dei da Páscoa? Ao invés de demonizar o coelhinho e o ovo, eu como o ovo com ele e conto a verdadeira história. Eu acho que a gente ganha muito mais os jovens e as crianças e as pessoas enaltecendo a verdade do que apontando somente o erro.